2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler do 8 até o versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga socorro. 2 Samuel. Antes de nós meditarmos aqui nas escrituras, nessa passagem que Deus colocou no meu coração, eu quero que você faça comigo agora um exercício. Quero que você agora tire toda essa preocupação do seu coração, hein? Que você esqueça agora de tudo que você passou essa semana, de tudo aquilo que talvez você entrou aqui pensando ainda o que vai acontecer a partir de amanhã. Talvez você precise tomar uma decisão importante a partir de amanhã, essa semana, mas eu preciso que você fique concentrado naquilo que Deus vai liberar para nós essa noite. Porque a mensagem de hoje, ela não é exortativa. A mensagem de hoje, ela é encorajadora. E uma mensagem de coragem que a gente ministra, a minha oração sempre é: Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não seja aquilo que eu estou dizendo, mas que seja a Tua palavra, que seja a combinação das escrituras, diante daquilo que o Senhor colocou no meu coração, da revelação que o Senhor deu para mim como direção, mas que não seja eu. E sempre uma palavra de encorajamento faz com que a gente absorva, como uma esponja, né, que absorve, ou não. Ou é somente mais uma mensagem que talvez vocês possam julgar boa ou não, mas uma mensagem encorajadora você precisa ficar atento. Então por isso fique com a sua Bíblia aberta nessa passagem de 2 Samuel, porque aqui o tema da mensagem hoje é sobre os valentes que não recuam. Os valentes que não recuam. E a mensagem você vai ver que é uma mensagem de um homem que certamente você conhece, o rei Davi. Que ele se juntou com homens que estavam esquecidos, homens que estavam totalmente deslocados da sociedade, homens que ninguém acreditava mais. E ali ele cria um exército a partir desses homens. Por isso a mensagem, ela precisa da minha e da sua atenção essa noite. Só para você entender o contexto bíblico aqui, para a gente poder entrar naquilo que Deus tem para nós, em 2 Samuel é quase que o final de vida de Davi. Você sabe que Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, que nós estamos aqui, 2 Samuel. O profeta Samuel recebeu uma direção de Deus para ungir Davi. E ali Samuel foi até a casa do pai de Davi, Jessé, e ungiu Davi como o próximo rei. E até então o rei que estava atuando naquele momento era o rei Saul. Só que o rei Saul, ele desagradou a direção de Deus e aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. E ali o Espírito de Deus saiu de Saul e ele ungiu Davi. E aí quando ele unge Davi, depois de quase 20 anos acontece o momento que ele assume o reinado. Davi, você se lembra, quando ele foi ungido por Samuel, ele era menino. Era um menino de 17, 18 anos, 19, alguma coisa assim. E ali, Davi, quando assume, embora aqui nessa passagem já é a parte final já da vida dele, depois de tantas experiências que ele passou, ele celebra algo poderoso que Deus fez a partir dos homens que Deus colocou com Davi. E é sobre isso que eu quero ministrar para cada um de nós aqui. Por isso que o tema aqui são os valentes que não recuam. Sabe por que o tema da mensagem é os valentes que não recuam? Porque aqui eu e você essa noite temos que entender que Deus não escolhe os fortes. Deus não escolhe os melhores. Deus não escolhe os que estão mais preparados. Deus escolhe aqueles que não recuam. Deus escolhe aqueles que estão com o coração inclinado em continuar fazendo a vontade de Deus. Aqueles que são valentes em Deus, que têm uma aliança com Deus e sabe quem está servindo. Então não se engane achando que Deus chama quem é mais forte, quem é mais preparado, quem tem melhor eloquência, quem é melhor preparado para cantar, para tocar. Não, Ele chama aqueles que não vão recuar. Aqueles que diante de uma luta, de uma tempestade, diante do deserto, não vão retroceder. Então os valentes que não recuam, hoje estão aqui. Quem pode dizer amém por isso, em nome de Jesus? Os valentes que não recuam estão aqui essa noite. Então só para você entrar na mensagem comigo, quem são esses valentes que estavam com Davi, do texto que nós vamos ler? Os que estavam afastados da sociedade, aqueles que ninguém queria. Naquele período já existia o reino de Deus, já existia já o povo de Deus que tinha general, já tinha soldado, já tinha o seu exército. Esses homens que caminhavam com Davi não faziam parte do exército. Vamos para o texto para você poder entender agora mais ainda com as lições que a gente vai aprender essa noite.
em 2 Samuel, no capítulo 23, o 8 começa assim. Aqui. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Nessa passagem que nós vamos ler, ele vai falar de 3, que são os principais. O primeiro, Jabezão, um taquimonita, chefe de 3 guerreiros principais, que numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Olha só, quem queria ter um líder assim no seu ministério, que mata 800 de uma vez, um só. Verso 9, ele continua. Ele falou do primeiro aqui, grave isso, Jabezão, esse é o primeiro. O segundo, está no verso 9. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta de Dode, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Mas os israelitas recuaram. Verso 10. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. Quem quer caminhar com gente que não larga a espada e vai guerrear junto com você até o final? Esse é o segundo homem que estava com Davi. Ele continua, e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. No verso 11. Depois dele, Samá, que é o terceiro guerreiro aqui, filho de Agé e de Ará. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e os derrotou, os filisteus. E o Senhor concedeu uma grande vitória ao povo de Deus. Somente até aí, feche seus olhos. Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, e por esse privilégio de poder abrir as Escrituras, meditar nela, ouvir a Tua direção, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, ó Pai, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Nos ensina, ó Pai, nos dá a direção daquilo que nós precisamos, ó Pai. Nos ajuda essa noite a compreender e aplicar na nossa vida a palavra que o Senhor tem liberado para cada um de nós essa noite. Nos ajuda, Senhor, a esquecer as lutas, as dificuldades, tudo aquilo que nós estamos passando e enfrentando, todo sentimento contrário que impede a palavra do Senhor de entrar no nosso coração e de crescer e frutificar. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Então fala conosco essa noite, Senhor. O Senhor tem liberdade para agir no nosso meio da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Então, Senhor, faça conforme o Teu querer essa noite na vida de cada um de nós aqui. Assim nós oramos, assim nós apresentamos em o nome de Jesus. Amém, amém. A primeira lição que eu quero tratar conosco aqui essa noite é justamente no verso 8. O verso 8 ele fala sobre os homens que foram selecionados por Davi de uma forma muito estranha. Se você conhece a história, Davi, quando ele recebe a unção, o óleo da unção de Samuel, ele ficou depois de 20 anos para assumir de fato. Ele entendia, ele respeitava a hierarquia, e ele entendia que com o homem de Deus não se mexe. E ele demorou, ele retardou no seu mandado ali, quando ele estava assumindo o reinado, e ali Davi, ele começa a montar o seu exército. Davi, ele não começa a chamar os homens, ele não começa a fazer uma forma de capacitação dos homens, de buscar, de colocar, mas Davi, ele fica na caverna. O início do ministério de Davi é escondido. O início do ministério de Davi é justamente um momento de intimidade dele com Deus. E nessa situação que ele vivia na caverna, escondido, começam a chegar os soldados. E eu não sei você, mas certamente nós não colocaríamos os soldados que Davi colocou no exército dele. O texto um pouquinho antes aqui, em 2 Samuel, vai dizer que os homens que chegavam eram homens endividados, eram homens que não tinham mais nenhuma aceitação na sociedade, eram homens que estavam destruídos, homens que tinham perdido os seus familiares, já estavam sozinhos, porque naquela época era muito comum as guerras, então perdiam-se os seus entes queridos, e aqueles homens todos que começaram a chegar na caverna, estavam todos escondidos. E se a gente fosse trazer para o nosso tempo de hoje, certamente nenhum desses homens de Davi faria parte de um ministério da igreja. Imagine um homem chegar endividado na igreja. Imagine um homem chegar destruído, sem família.
Imagine um homem totalmente excluído da sociedade por aquilo que viveu, por aquilo que está sendo isento daquilo que a sociedade tem que fazer, que é a inclusão. Então aqui Davi começa a montar esse exército, com esses homens. Sabe o que a gente aprende aqui nessa primeira passagem, no verso 8, quando esses homens começam a se levantar? É porque eu e você temos um nome que precisa sair do anonimato, querido. Está cheio de valente aqui na igreja que precisa sair do anonimato. Está cheio de valente aqui que tem dons, que tem talentos, que precisam sair do anonimato para que a glória de Deus possa refletir na sua vida e o ministério que Deus tem para você possa refletir diante daquilo que Ele tem para você. Porque não são as circunstâncias que nos dá a direção de onde ir ou de onde ficar. Ali Davi ele começa a juntar esses homens. Todo valente, ouça bem isso que eu vou dizer, todo valente carrega um nome. Todo valente de Deus, e aqui o valente não é só homem, é homem e mulher. Aqui é para o masculino e para o feminino. Então todo valente de Deus, ele carrega um nome. Todo valente foi chamado para guerrear. Todo valente foi chamado para servir, para fazer algo, para crescer e se desenvolver. Todo valente de Deus foi chamado para isso. Então, diante da aliança que esses homens fizeram com Davi, eles começaram a prosperar, a crescer espiritualmente, fisicamente, como exército, assim como o povo de Deus. Eles começaram a fazer aquilo que agradava o coração de Deus, mas eles fizeram uma aliança, queridos. Com quem você está se aliançando? Com quem você tem uma aliança? Com quem você está lutando? Quem é o seu general? Quem é o homem que Deus colocou para você seguir, para você caminhar? Porque aqui todos nós temos um valor, todos nós temos uma condição que Deus estabeleceu para que nós possamos viver, crescer e se desenvolver. Mas por que cresceu o ministério de Davi? O ministério de Davi cresceu porque os homens estavam aliançados com aquele que foi ungido. Eles estavam aliançados com a unção de Deus sobre a cabeça de Davi. Esses homens começaram a se desenvolver, começaram a ser peça fundamental, começaram a gerir o exército na linha de frente, começaram a guerrear, começaram a vencer. As batalhas de Davi, quase todas elas foram de vitória, porque eram homens que foram levantados para guiar e proteger a vida de Davi, mas do reino de Deus. Então nós temos que ter um entendimento que certamente aqui essa noite tem muitos valentes aqui que estão escondidos. Tem valentes de Deus aqui com dons e talentos que estão no seu anonimato, que precisa sair. O seu nome precisa ecoar no inferno, querido. Sabe o que é o seu nome ecoar no inferno? É saber que você tem uma glória, você tem um poder, você tem uma autoridade que veio dado por Jesus. E o inferno precisa conhecer o seu nome, querido. O inferno precisa saber que o meu nome e o seu nome está no livro da vida e que nós somos do Senhor, e lá tem que conhecer a minha vida e a sua vida. Então esses são os valentes de Deus. Esses são os valentes que vão perseverar, que vão avançar, porque valente de Deus enfrenta a multidão, querido. Valente de Deus enfrenta a multidão. Não se engane com esses movimentos. Não se engane com a multidão que está dando a direção, que os movimentos da multidão nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre o que está sendo mais badalado, nem sempre o que está sendo pregado por aí é a voz de Deus. Nem sempre é Deus atuando, nem é sempre Deus aprovando. Multidão não é a aprovação de Deus. Multidão, às vezes, é a manifestação de Deus, porque Ele preza pelo seu nome, Ele é misericordioso, e Ele não deixa que o seu nome seja envergonhado. Mas valente de Deus está preparado para enfrentar as multidões. As multidões. É diferente quando você somente sabe do seu propósito, mas você não se comporta como um homem de propósito. É diferente quando você sabe que tem palavras, já oraram por mim, já lançaram palavras, já profetaram, fizeram profecias para mim, já deram profetada para mim, mas eu não me posiciono como tal. Então ele está dizendo aqui, os valentes, Deus enfrenta as multidões. E sabe o que quer dizer aqui de enfrentar a multidão? Não é somente de guerrear, não. Embora naquele período eram as guerras que vinham, era tudo que tinha. Mas hoje, para o nosso contexto, enfrentar a multidão é você enfrentar os seus problemas financeiros. É você enfrentar os seus problemas familiares, as suas crises talvez emocionais, os ataques espirituais que acontecem. Então um valente de Deus, ele se comporta e se posiciona como um valente de Deus. Não somente sabendo que tem algo, mas que carrega algo que Deus depositou, que Deus colocou. Mas Deus está levantando, querido, eu creio nisso essa noite em nome de Jesus. Deus está levantando os valentes que estão escondidos aqui. Deus está levantando mulheres e homens aqui escondidos, que têm dons, que têm talentos, que um dia orou, que um dia foi um canal, que está escondido. Está esperando o quê? Está esperando somente a caverna para se ajuntar com aquele que foi ungido.
Eu creio nisso, que tem gente que está escondido, está cheio de valente na caverna, está cheio de gente endividada, não precisa levantar a mão. Está cheio de gente aqui, quebrada emocionalmente, destruído com medo, sem perspectiva, sem esperança. Está cheio de gente aqui, será que isso é para mim? Será que Deus me chamou? Será que eu tenho condição? Será que eu tenho capacidade? Será que eu posso fazer? Será que eu sei fazer? Quem foge da luta nunca experimenta as grandes vitórias que Deus tem. Deixa eu dizer algo para você, querido. Os grandes valentes não são encontrados no dia de paz. Os grandes valentes de Deus são encontrados em dias de guerra. Quando está em paz, todo mundo manda o currículo. Agora, quando está em guerra, todo mundo foge. Então, os grandes valentes de Deus são encontrados nos tempos difíceis, no tempo de guerra. Ele continua que Deus sempre levanta guerreiros para tornar o fardo leve. Ele sempre levanta guerreiros, Ele sempre levanta homens. E aqui está um julgamento que eu e você não podemos fazer, porque é natural de nós avaliar o crivo da pessoa, né? Chega uma pessoa que quer servir, a gente, mas o que será que fez? Como será que é? Se Davi fosse fazer isso, ele não teria ninguém com ele. Só chegou endividado, só chegou homem quebrado, só chegou homem que não tinha capacidade, condição nenhuma. Chegou homem sem arma nenhuma. E começou a montar um exército. O segundo ponto que a gente aprende aqui, no verso 10, ele fala: mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e não largou a espada. O segundo ponto aqui, existem os valentes que permanecem quando todo mundo está indo embora. Eu declaro na sua vida hoje, em nome de Jesus, você que é líder, você que lidera, você que tem pessoas à sua volta, você vai ter pessoas que não vão te abandonar, homens que vão continuar carregando a espada, porque quando todo mundo está fugindo, o Senhor levanta valentes que vão segurar a espada, e a Bíblia diz que a mão dele adormeceu, mas ele não largou a espada. Isso está falando sobre fidelidade, está falando sobre lealdade, está falando sobre algo que carrega que vem do Senhor. Então o Senhor está dizendo para mim, para você essa noite, que Ele vai enviar os valentes de Deus para você, Ele vai enviar no tempo certo, Ele vai enviar no momento que você mais precisar. Quando todo mundo estiver indo embora, o Senhor tem os valentes que não vão retroceder, porque você não vai ficar à deriva. Quem recebe isso no nome de Jesus? E quando nós falamos aqui que não vai abandonar, que não vai largar, é quando nós estamos num ministério sadio. Estou falando de escândalo não, porque se está envolvido em escândalo, tem que largar mesmo. Aqui eu estou dizendo quando você tem uma direção de Deus, quando Deus te plantou em um lugar, quando você está criando raiz em um lugar, você não vai se movimentar pelo movimento externo. Você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Você não vai fazer aquilo que estão dizendo para você. Se você tem raiz, se você tem um chamado de Deus nesse lugar, se o Senhor te trouxe aqui, se Ele te colocou, te plantou aqui, é aqui que você é o valente, que o Senhor espera de você, para você não largar a espada, porque pode até adormecer a sua mão, mas você não vai largar, porque tem pessoas que vai caminhar com você. Quem recebe isso? É nesse contexto que eu quero dizer, de não largar, de não abandonar. Os valentes de Deus sempre estão cansados. Já reparou? Quem serve, quem está disposto, quem quer servir, está sempre cansado. O cansaço é natural do ser humano. Mas nós não vamos largar a espada. O exército recuou, mas um ficou. O exército recuou, mas um ficou, porque um entendeu o propósito de vida que ele tinha e qual era a responsabilidade dele. Deus vai levantar para mim, para você, nesse tempo de hoje, querido. Deus vai levantar homens que são de Deus, mulheres que são de Deus, mulheres que não vão retroceder, não vão te abandonar, não vão te largar por uma visão teológica, não vão te largar porque ouviu isso, porque ouviu aquilo, porque você hoje está sendo revestido da graça do Senhor, do poder dEle, e o Senhor está enviando os valentes de Deus para mim e para você. Quem recebe isso, me ajuda aí. É sobre isso que ele está falando aqui. Permanecer aqui é o nível mais alto de fé que eu e você temos que experimentar. O nível de fé que nós temos que colocar, mesmo que todo mundo está indo embora, mesmo que todo mundo está abandonando. Aqui a nossa fé é provada. Sua mão ficou grudada na espada. Esse era o valente de Deus que tinha. Eu não vou largar aquilo que Deus me deu como direção. Eu não vou retroceder diante do que o Senhor falou comigo. Se o Senhor falou que a sua casa vai ser alcançada, não retroceda. Se o Senhor falou que o seu marido vai se converter, a sua esposa vai voltar para o caminho do Senhor, os seus filhos vão voltar para o caminho do Senhor, não retroceda, porque o Senhor está dizendo que você não pode largar a espada. Você é um valente do Senhor, você é uma valente do Senhor, e você não pode largar a espada, porque você não vai retroceder. Não vai. Isso fala de alguém, querido. Esse não retroceder não é somente, vamos que a gente vai vencer, vamos que a gente é forte, não é sobre isso não.
Esse não retroceder fala de algo que você não pode negociar. Você não pode negociar os princípios e os valores do Senhor. Você não pode negociar a palavra de Deus. Você não pode retroceder diante daquilo que todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Quem é da minha geração sabe, minha mãe falava isso, você não é todo mundo. Mãe, deixa eu ir para a praia, meus amigos, todo mundo está indo. Você não é todo mundo. Falava desse jeito. Você tem que obedecer, parar de fazer arteiragem, que você vai. Agora, se você não obedecer, você não vai. Então nós temos que entender que esse não retroceder é aquilo que você tem que fazer que é certo. Você tem que ter uma convicção daquilo que Deus falou com você. Você tem que ter um entendimento e o discernimento daquilo que é certo, que agrada o coração de Deus. Porque pode todo mundo estar fazendo. Se não é certo, você não faça, querido. Mas todo mundo está indo, deixa todo mundo ir. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Então sempre que você procurar não retroceder, procure fazer a justiça de Deus. Procure fazer o que é certo. Procure fazer aquilo que vai edificar, aquilo que vai te dar paz, aquilo que não vai te perturbar. Porque você tem que honrar a aliança que você fez um dia. Esses homens aqui que se juntou com Davi, eles honravam Davi porque eles tinham uma aliança com Davi. Tinham uma aliança. Tem muita gente esquecendo da aliança que fez um dia. A mais comum é de casamento. Esquece que um dia falou que até que a morte nos separe. E quando vem às vezes aconselhar o casal, eu falo, querido, até que a morte separe. Quem vai matar quem aqui? É você que vai matar ela ou ela vai te matar? É até que a morte, é aliança. E tem muita gente esquecendo da aliança que fez um dia. Tem gente que falou um dia que vai servir o Senhor como nunca antes. Tem gente que um dia fez um voto dizendo que vai voltar para os caminhos do Senhor, que não vai ser mais como era antes e vai ter uma vida nova transformada, mas esqueceu da aliança que fez. Mas esses homens não esqueceram a aliança que eles fizeram. O Senhor vai derramar sobre a minha vida e a sua vida. Receba isso, igreja, em nome de Jesus. O Senhor vai enviar pessoas leais a você. O Senhor vai enviar pessoas que vão te socorrer no dia mau. O Senhor vai enviar as pessoas que vão socorrer quando você não sabe mais o que fazer. Porque o Senhor está dizendo que tem valentes aqui escondidos. Tem mulheres e homens escondidos aqui que precisam voltar ao chamado. Precisam voltar a servir e guerrear. Porque o exército está precisando de você, valente, valente de Deus. Ele vai continuar aqui. Mas Deus está procurando em cada um de nós. Ele procura algo individual na minha vida e na sua vida. Sabe o que quer dizer isso? Ele está dizendo que mesmo sozinho, você pode ir sozinho na direção que eu estou te dando. Porque se você for sozinho, eu vou te sustentar. Eu vou abrir a porta. Eu vou fazer com que aconteça a palavra que eu liberei para a sua vida. E você vai vencer diante daquilo que o Senhor estabeleceu para você. Então eu sou a favor sim de nós colocarmos diante do Senhor, de falar que nós vamos vencer, mas diante da palavra de Deus, não é uma emoção. Vamos que a gente vai vencer de qualquer jeito. Porque às vezes Deus está falando assim, não avance, não é para ir. E aí se apegam as palavras que Deus está dizendo que agora nós vamos abrir o mar vermelho. Só que Deus falou antes, não, para não ir, vai morrer afogado. Se Deus falou para não enfrentar as muralhas de Jericó, você pode bater cabeça que não vai cair. É essa direção que eu e você precisamos ter, porque esses homens faziam isso. O milagre acontece quando você decide a não soltar a espada, a não soltar a palavra, a não soltar os valores e os princípios que o Senhor um dia falou para você, que você leu, que você meditou, que o Senhor falou no seu coração, que Ele testificou a você, e você não pode se afastar disso. Não largue a espada, querido. Não largue, pode adormecer. Você pode não conseguir mais com as suas forças naturais, mas o Senhor está dizendo, o valente de Deus, mesmo com a mão adormecida, não soltou a espada. Terceiro ponto aqui, está no verso 11. Depois dele, Samá, outro general, outro homem de Deus, filho de Agé e de Ará, os filisteus reuniram em Lei, que é uma cidade próxima, onde havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu com os filisteus. Meu Deus. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Nesse terceiro ponto, Deus levanta valentes que defendem o que Deus entregou. Deus levanta valentes para defender aquilo que Deus entregou. Então, se Deus te entregou um ministério, você não vai retroceder. Você vai defender aquilo que Deus te entregou. Deus te entregou um casamento, você vai defender o seu casamento. Deus te entregou uma família, você vai lutar por essa família. Você vai defender aquilo que Deus te entregou. Deus te entregou um trabalho, Ele abriu uma porta que você pediu, que você clamou, você vai defender aquilo que Deus te entregou. Deus te deu um filho que você pediu e ele está perdido hoje. Defenda o seu filho, porque o Senhor está dizendo, defenda aquilo que eu te entreguei. Olha o contexto bíblico aqui. Na cidade, naquele período, até hoje é assim, tinha as lentilhas.
que era um galpão que ficava armazenado para o pessoal comer. E nas guerras até hoje é assim. Quando um povo começa a guerrear com o outro, eles querem atacar o quê? O alimento. No caso lá no Oriente Médio são as bombas lá, né? O arsenal de bomba que tem. Então vocês viram aí os Estados Unidos atacando um lado, outro lado, onde tinha o arsenal de bombas de ira. Naquele período era comida. Gente, tirar comida de crente, você descobre quem é crente. Tirar as lentilhas do povo de Deus, aí você vai descobrir se é crente. Ali somente um homem ficou, um valente de Deus. O povo retrocedeu, fugiu, mas um ficou e ele entendeu a visão. O que Deus entregou para nós, eu não vou sair daqui. Ele ficou no centro do campo das lentilhas, protegendo aquilo que Deus deu para o povo, porque aquilo era alimento para eles, e aqui o alimento para nós é a palavra do Senhor, querido. A palavra do Senhor é o alimento sólido que vai sustentar a sua vida, que vai sustentar a sua jornada, vai sustentar o seu trabalho, vai sustentar a sua casa, vai sustentar o dia que você estiver mal. É a palavra que é o alimento sólido, e você tem que proteger a palavra. As lentilhas aqui foram protegidas por um valente de Deus. Samá defendeu o campo de lentilhas enquanto o povo fugiu. Os valentes não fogem da batalha. Os valentes de Deus, eles permanecem com a visão que Deus entregou para proteger aquilo que o Senhor entregou. Ou você não quer aquilo que Deus entregou para você? Tem que proteger. Os valentes se colocam no meio do campo, querido. Diga para quem está do seu lado aí, fala: valente de Deus, se coloque no meio do campo. Qual é a guerra que estão fazendo contra você? Qual é a batalha que estão tramando contra você? O que é que estão querendo tirar de você? É o conhecimento que você está buscando? É o seu servir que você está buscando que estão querendo tirar de você? É aquilo que o Senhor já depositou em você que estão tentando roubar de você? Proteja. Enquanto todos fugiam, Samá se posicionou. A palavra da moda, se posiciona. Mulher, homem, se posiciona. Mas aqui é uma posição de guerra. Não é só uma posição de você falar o que tem que falar, de fazer o que tem que fazer, mas é uma posição de guerra. O inimigo quer que você abandone, querido. O papel do inimigo é colocar medo em mim e em você, para você abandonar. Está tudo difícil mesmo, não tem mais jeito. Esse mundo está perdido mesmo. Tem uns que é até teólogo. Esse mundo já é dos malignos mesmo, Senhor. Eu estou abandonando tudo, pastor, eu não quero mais nada. Não é não, você está aqui para ser luz. Você está aqui para proteger aquilo que Deus deu. É sim difícil, é sim luta, mas o Senhor está dizendo: você é um valente do Senhor, e você não vai largar a espada. Você vai se posicionar no meio do campo onde tem as lentilhas, porque tem gente dependendo de você, querido. Às vezes de trabalho, dinheiro, família e espiritualmente. O papel do sacerdote é dar o suprimento, é suprir as necessidades da família e da casa. Mas o sacerdote também é aquele que ora, é aquele que busca, é aquele que protege as lentilhas que Deus entregou. Então não entregue, querido. Ouça com muito amor o que eu vou dizer para você: não entregue o campo. Não entregue o local que Deus te deu. Tem gente que fala assim: pastor, mas meu Deus do céu, ali é só eu e eu, ali não tem mais ninguém, como é que eu vou crescer? Se o Senhor te entregou, continua. Se o Senhor liberou uma palavra para você, continua. É pequenininho hoje, mas para Deus é a mesma coisa, pequeno e grande. Para Deus só basta uma ordem: agora eu te abençoo, agora eu coloco na sua mão, agora eu faço, agora eu sopro o seu nome, agora eu sopro o seu ministério, agora eu sopro o seu trabalho, agora eu faço, porque eu dou a ordem para você. E se é pequeno ou grande, pouco importa. O importante é você proteger aquilo que Deus entregou para você. Proteja, proteja. Os valentes protegem a visão, querido. Eu e você temos a responsabilidade de proteger a visão do reino de Deus. Nós estamos, ouça bem o que eu vou dizer, nós estamos debaixo de uma denominação, nós estamos debaixo de uma direção, mas a minha visão é a visão de reino. Eu protejo o reino de Deus em primeiro lugar. Eu protejo o pastor supremo, que é o pastor Senhor Jesus Cristo, aquele que estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu os princípios, os valores, como tem que gerir, como tem que fazer, como tem que ser, e nós nos submetemos à visão da igreja, do reino de Deus. Lógico, obviamente que a gente também respeita e submete a visão da denominação, mas nós submetemos a visão que vem de Deus. Os valentes protegem a palavra, os princípios, protegem aquilo que o Senhor liberou, protege tudo aquilo que Ele colocou na minha vida e na sua vida, porque o inimigo quer roubar, querido. Ouça bem o que eu vou dizer: o inimigo quer roubar a minha e a sua comida. O inimigo quer roubar a sua picanha, irmão. Não deixa não, leva amanhã nos homens lá para nós, em nome de Jesus. O Senhor quer roubar tudo aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Ele quer roubar o seu emprego. Ele quer te difamar, dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você está ali porque foi um absurdo. Não, o Senhor está dizendo: você é um valente, que você vai proteger aquilo que eu entreguei para você. Então quem não valoriza o pouco, não vai receber o muito do Senhor.
Ah, meu é pouquinho, é pouquinha coisa, eu não consigo muito. Não! Quarto lugar para a gente avançar. Está no verso 12. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu uma grande vitória. Quem recebe isso, querido? Sozinho ele estava. O povo fugiu. Ele ficou mais, Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. Receba isso em nome de Jesus, igreja. Se você se guardar no Senhor, Ele vai te dar vitória em todos os âmbitos de área que você vive. Tudo aquilo que você acha que você não pode, você guardando os princípios e a palavra do Senhor, a direção que Ele deu, pode vir a multidão, pode vir todo mundo contra, pode falar, pode defamar, pode fazer o que quiser, mas se você está protegendo o campo da lentilha, o Senhor vai te proteger, vai te guardar. Ele deu a vitória, Ele falou aqui. Quarto ponto, o segredo dos valentes é saber que é Deus que faz. Quarto ponto, é saber que Deus deu a vitória. Porque como pode um homem proteger um campo de lentilha contra os inimigos vindo com um monte de arma? É o Senhor, aqui não dá detalhe. Eu fiquei falando, Senhor, dá mais detalhe como é que foi para a gente poder compartilhar, né? Porque assim, como é que foi isso? Para falar que Ele deu a vitória. Mas esse é o problema nosso às vezes, a gente quer saber como é que vai ser. A gente vai saber quando vai ser. Quem é que vai enviar? Senhor, quem é que vai fazer? Não cabe a nós isso. Basta a gente se posicionar no meio do campo da lentilha, que a vitória do Senhor vai chegar. Todo valente de Deus entende que a vitória vem de Deus. Todo valente de Deus entende que o Senhor é aquele que tem uma direção para a minha vida e sua vida. E se Ele falou, Ele vai ser fiel para cumprir. E olha só que interessante. Olha só esse contexto bíblico, que transformador é isso. Davi aqui não era um rei de ficar no trono sentado. Ele fez isso uma vez que pecou, né? Ficou olhando para Betseba. Era para poder ir para a guerra, não ficou. Estava meio angustiado, meio chateado. Era para ir para a guerra, não foi. Eu me lembro dessa passagem que ele está ali. Mas a grande maioria das vezes, grande maioria, se não todas, Davi sempre estava guerreando e lutando. Os homens de Deus, os valentes de Deus que foram levantados por Deus, guerreavam com o rei. Davi não era um rei de ficar no trono sentado, no ar-condicionado, pedindo uva e falando assim, vão por trás, a estratégia é essa, vão uma equipe vai por aqui, outra vai por lá, e ele ficava esperando, não. Tanto é que Davi não pôde construir o templo de Salomão por tanto sangue derramado, e esse sangue derramado é porque era um homem de guerra, era um homem que fazia, era um homem que estava no campo de batalhas. E aqui os homens e os valentes que Deus levantou para Davi, guerreavam com Davi. Sabe o que isso nos ensina aqui, queridos? Que você tem que receber isso agora em nome de Jesus. Coloca muito amor nas minhas palavras agora. Nós aqui, de uma forma ilustrativa, eu digo eu e a Gi como pastores, líderes que temos aqui, nós representamos Davi nessa mensagem. Davi aqui somos nós, o rei, lutando. E nós aqui somos como Davi. Nós não estamos sentados no trono, somente ordenando, fazendo liderança, fazendo isso, fazendo aquilo, e esperando as coisas acontecer. Os guerreiros lutaram com Davi, Davi guerreava, Davi estava no campo, e assim somos nós. Hoje eu como seu pastor, eu declaro para você, nós estamos no campo, eu e a pastora Gia aqui, cuidando das mulheres, dos homens, do ministério, daquilo que Deus confiou a nós estamos orando, clamando, nós estamos no campo guerreando, nós não estamos organizando uma igreja, nós não estamos organizando uma liderança, nós não estamos querendo um crescimento somente de pessoas, nós estamos aqui guerreando ao campo, guerreando com você, para que você seja vitorioso, para que você continue guerreando com aquele que Deus ungiu a cabeça um dia e falou, você vai caminhar porque você é um valente de Deus. Então nós não estamos brincando aqui de ser crente, queridos. Você faz parte disso. Você é um valente de Deus e você vai guerrear com o seu rei. Você vai guerrear junto conosco. Nós estamos atendendo, orando por você, nós nos alegramos com você, nós choramos com você, nós visitamos você no dia mal, nós visitamos no dia bem, nós estamos com você em campo, nós estamos guerreando, orando, clamando, intercedendo, nós estamos te visitando e nós estamos aqui como Davi, guerreando porque tem uma vitória e os valentes estão escondidos. O segredo dos valentes é reconhecer que Ele é Deus, que é Ele que faz. Um dia era guerra, ouça bem o que eu vou dizer. Nessa passagem um dia era guerra, mas no outro era vitória. Você pode estar passando por esse momento hoje.
Hoje pode ser luta, hoje pode ser um desabafo, hoje pode ser Senhor me ajuda, hoje pode ser um socorro, hoje pode ser a maior luta da sua vida, mas um dia será vitória, e esse dia pode ser amanhã, pode ser semana que vem, eu não sei, mas se você está diante de uma batalha, hoje é uma batalha, amanhã será vitória. Será que você pode receber isso em nome de Jesus? Os valentes são forjados diante da aliança, querido. A aliança diz muito ao meu e ao seu respeito. Quando eu falei de abandonar aqui, ouça bem o que eu vou dizer. Nós temos que abandonar aquilo que não é justo, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é escritura, aquilo que foge dos princípios de Deus. Você não deve fazer parte disso. Mas aquilo que está sendo sadio, aquilo que está sendo na palavra ensinado, vivido, você não pode largar a espada. Você não pode abandonar aquilo que Deus entregou para você. Você não pode fazer vista grossa para aquilo que o Senhor está forjando. Porque os grandes valentes de Deus são provados na batalha. É na batalha que a gente começa a identificar quem tem potencial. É no dia mau que a gente sabe quem sabe se comportar como um homem e uma mulher de Deus. É no dia de dificuldade que nós sabemos quem realmente tem palavras de esperança, quem tem palavras de fé, quem tem palavras convictas que o Senhor vai fazer em algum momento, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É no tempo da batalha que nós somos forjados. No dia bom ninguém vem querer ajudar, porque está tudo fluindo. O valente é forjado nas batalhas. Nas batalhas. Eles lutaram, mas a vitória veio de Deus. Isso revela um princípio poderoso. Deus nos dá a capacidade no dia da batalha. No dia que eu e você estamos lutando. Só entra na batalha aquele que decide não fugir dela. Se coloca de pé em nome de Jesus, querido. Preste atenção aqui, ainda que eu tenha alguma coisa para liberar para você ainda aqui em nome de Jesus. Quero liberar sobre você agora. Existem 3 tipos de pessoas. Ouça bem o que eu vou dizer. Diante desse contexto bíblico que nós lemos aqui, existem 3 tipos de pessoas. E aqui dentro hoje tem esses 3 tipos de pessoas. Mas eu quero crer e acreditar com a minha fé em Cristo Jesus que você faz parte de um grupo. O primeiro grupo aqui que eu quero colocar para vocês é aqueles que não pode ver Golias chegar. Tem um grupo de pessoas que não pode ver as muralhas de Jericó de pé, que foge. Tem um grupo de pessoas aqui que no meio da tempestade não suporta o peso do chamado, o peso daquilo que Deus colocou, aquilo que o Senhor mostrou, aquilo que Ele falou, já foge de imediato. Não, isso não é para mim. E está tudo certo. Depois você se acerta com Deus se você fugir. O segundo grupo é aqueles que no início olha e vê, eu consigo, eu posso, eu vou caminhar. Eu sou um valente do Senhor e eu vou avançar e eu não vou desistir. Mas quando dá 2 voltas em Jericó e não cai, já sai de lado. Quando olha para Golias, ele desafiando, está no meio do caminho, estava no exército, estava ali de frente, mas fugiu. Foi, mas não foi. E tem o terceiro grupo, que é o que eu creio que você faz parte hoje em nome de Jesus. Eu quero que você receba isso. O terceiro grupo é aqueles que permanecem até o final. É aqueles que são os valentes de Deus que foram levantados, que não deixam a espada soltar, que estão guardando o campo das lentilhas. É aqueles que estão guardando a direção, a visão, aquilo que o Senhor estabeleceu, os princípios, os valores. Aqueles que não negociam com o pecado, aqueles que sabem que pecado é pecado e que não está vivendo a vida com Deus, tem que se arrepender, tem que colocar a vida diante dele. E esses são os que não vão retroceder. Esse terceiro grupo é o que você precisa fazer parte hoje. Ah, pastor, mas só o senhor não sabe como é difícil. Eu posso imaginar. Mas os que permanecem até o fim verão a glória de Deus. Experimentarão grandes coisas da parte de Deus. E estarão de frente com aquilo que o Senhor estabeleceu para experimentar. Então eu quero declarar para você que está aqui essa noite, querido. Queria que você fechasse seus olhos agora. É um momento agora de intercessão, querido. É um momento agora que talvez você chegou aqui fraco, hoje você vai ser fortalecido. Hoje aquele que chegou fraco vai receber força. Aquele que chegou desanimado hoje vai receber renovo. Aqueles que estão pensando em recuar, em desistir, vão permanecer. Aqueles que estão desanimados, com dúvida, aqueles que estão com algum processo de desistir de algo, pensou em suicídio, pensou em morte, pensou que não é para você, hoje você está debaixo de uma palavra que você não vai retroceder. Você é um valente que está escondido. Você pode estar na caverna, mas o Senhor está dizendo, eu te chamei, eu vou te fortalecer, e você tem uma aliança comigo, eu vou te sustentar.
Esse é o grupo que você vai fazer parte hoje em nome de Jesus. Então eu declaro aqui hoje aqueles que estão aqui inseguros, aqueles que estão com medo da guerra que está acontecendo. O pastor, vai acabar a comida. Tem um monte de gente falando que tem que estocar comida. Faça a sua parte ali na medida que você pode, mas o seu socorro vem do nosso Deus. Você está inseguro com alguma coisa, com alguma área da sua vida. Você entrou aqui fragilizado hoje. Você entrou aqui talvez achando que não consegue mais avançar, não consegue mais viver o que o Senhor tem para você. Você tentou servir no ministério, você tentou voltar para os caminhos do Senhor, mas você sabe que a luta é grande, a bebida não deixa, a prostituição não deixa, tudo aquilo que eu estou aliançado de forma negativa, hoje você vai quebrar isso em nome de Jesus. Você vai fazer uma aliança com o Senhor hoje, querido. Hoje Ele vai renovar a sua mente, o seu coração. Hoje Ele vai te visitar, querido. Você crê nisso em nome de Jesus? Hoje é um dia que você vai sair fortalecido. Hoje os valentes do Senhor vão se levantar. Senhor, levanta aqui homens e mulheres que serão aqueles que não vão retroceder. Levanta aqui generais, levanta aqui soldados. Levanta homens e mulheres de oração. Levanta homens e mulheres que não vão se corromper. Levanta todos aqueles, ó Pai, que vão ser um canal do Senhor nessa cidade. Aqueles que estudam no trabalho, você é um canal onde você está, querido. Você é um instrumento do Senhor. Então você não vai parar no meio do caminho. Eu quebro sobre a sua vida todos aqueles que falam: ah, pastor, tudo que eu começo eu não termino. Hoje você vai permanecer. Hoje vai ser quebrado esse ciclo na sua vida. Se seu avô era assim, se seu pai era assim, você não vai ser assim. Porque hoje vai ser quebrado um ciclo na sua vida. Porque o Senhor hoje tem uma aliança com você, querido. Lembre-se da aliança que você fez um dia. Lembre-se da aliança que você tem com o Senhor Jesus. Ó Senhor, visita hoje a tua igreja. Visita hoje o teu povo aqui neste lugar, ó Pai. Dá ânimo, Pai, para aquele que está cansado. Dá ânimo, Pai, para aquele que não tem mais força sozinho. Coloca os valentes de Deus agora na jornada desse homem. Levanta líderes aqui, Senhor. Levanta pastores aqui. Levanta ministros de louvores. Levanta, Pai, profetas. Levanta, Pai, apóstolos aqui. Levanta, Senhor, evangelistas. Levanta, Senhor, a tua igreja. A tua igreja que não vai retroceder.